Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 15, dos versículos 12 a 17. Assim está escrito: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto recebi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto ao Pai pedirdes em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. O Senhor Jesus, ao reunir-se com os seus discípulos, quando estava dando a eles as últimas instruções antes de partir, ele chama os seus discípulos, demonstra diante deles o seu amor, que nunca foi oculto, mas que sempre foi um amor declarado, e a maneira como Jesus relacionava com os seus discípulos trazia diante deles uma segurança, uma tranquilidade, uma firmeza para caminharem adiante. Ter Jesus ao lado era algo maravilhoso, porque a presença de Jesus, as palavras de Jesus, as ações de Jesus traziam paz, alegria e satisfação ao coração daquelas pessoas. Dentre elas, Jesus escolheu alguns para serem os seus discípulos e seguirem após ele, que seriam então ensinados e orientados por Jesus através da demonstração e do ensino que Jesus traria para eles, preparando-os para quando Jesus partisse, eles dessem continuidade à sua obra aqui na terra. E nesse texto do capítulo 15, ele começa dizendo o seguinte: o meu mandamento é este. Mandamento é uma ordem, é uma exigência, é algo que ele coloca diante dos seus discípulos e que eles devem, como discípulos de Jesus, cumprir esta ordem, obedecer este mandamento que o Senhor Jesus está dando a eles. E o que Jesus pede é que eles amem uns aos outros. Somente através do amor é que as barreiras, as dificuldades, incompreensões e oposições, elas vão cair por terra, porque o amor une, o amor fortalece, protege. E é, na verdade, o amor de Deus na nossa vida que faz toda a diferença. Quantas pessoas com seu temperamento, o seu caráter totalmente contrário, mas quando em Cristo Jesus eles são transformados, até a sua conduta, seu caráter, temperamento, eles entram de acordo com o propósito de Jesus ao amarem como Jesus disse e demonstrou. Então essa transformação torna-se evidente na vida das pessoas. E ele provou dizendo a ele o seguinte: olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. E olha que Jesus deu a vida pelos seus amigos, e não somente pelos seus amigos, como também pelos seus inimigos. A palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ora, se nós, sendo inimigos, fomos
reconciliados, muito mais agora, estando já reconciliados, desfrutaremos de algo mais profundo na presença do Senhor. Então, ele demonstrou diante dos discípulos o amor que ele tinha, um amor extensivo, um amor que não conhecia limites, mas um amor que era demonstrado como verdadeiro, como puro e como permanente. E no versículo 15 ele diz: já não vos chamarei servos. Por quê? O servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Jesus, então, encontrou, através da convivência com aqueles discípulos a quem ele ensinou e preparou, que o ensino de Jesus na vida deles teve sim, na verdade, o resultado, razão pela qual Jesus disse que passaria a chamá-los então de amigos e não de servos. Mas a característica principal que deveria ser observada e demonstrada na vida deles era o cumprimento do mandamento que Jesus deixou: amarem uns aos outros. Então ele diz: não vos chamarei mais de servo. O servo não sabe o que faz seu senhor. O servo está de prontidão para ouvir e obedecer a ordem do seu senhor. E ele disse então: mas tenho-vos chamado amigos. Por quê? Porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Só mesmo um amigo pode abrir diante de outro particularidades da sua vida. E Jesus, como enviado de Deus, demonstrou sim ser amigo dos seus discípulos e considerou-os como seus amigos, razão pela qual ele pôde dizer: porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Só amizades profundas, verdadeiras e sinceras desfrutam deste propósito de ser-lhes revelado algo que está guardado no coração, mas quando encontra-se o amigo fiel, leal e verdadeiro, então isto pode ser compartilhado. Os dias em que nós vivemos hoje são dias difíceis. É muito difícil encontrar amigos pelos quais você possa abrir o coração. Está quase que em extinção, porque às vezes as pessoas fazem-se de amigos, mas não são aqueles amigos fiéis, verdadeiros, leais e sinceros. Eles vêm para um tipo de amizade, se mostram como amigos, mas logo a seguir eles revelam que, na verdade, de amigos não tem nada. É somente para ouvir e descobrir alguma coisa, e dali então coloca-se a boca no trombone e sai falando, acusando e demonstrando que, na verdade, ao invés de um amigo, era, na verdade, sim, um amigo, mas um amigo camuflado, mentiroso, enganador. Porque ao sair da presença do amigo, ele revelou quem exatamente era, um inimigo oculto. E isso existe muitos. E é por isso que, na vida humana dos dias de hoje, é tão difícil encontrar um amigo verdadeiro. Mas nós vamos falar hoje sobre Jesus, o amigo incomparável. Se na terra está difícil encontrar amigos, em Jesus, este amigo está pronto. Está próximo de cada um de nós, aonde podemos nos relacionar com ele e desfrutar da sua presença, do seu amor, da sua alegria e do seu coração. Então ele diz: porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E então ele segue dizendo: não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Jesus abriu toda a oportunidade, escolheu, nomeou, capacitou e enviou a eles para missões específicas, a fim de que fossem e dessem fruto, e o fruto deles pudesse permanecer,
para que eles tivessem oportunidade diante de Deus, o Pai de Jesus, de quem ele revelou o que ouviu, e que pudesse então receber a resposta aos seus pedidos. Mas Jesus reafirmou novamente no versículo 17: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nós encontramos na Bíblia Abraão, que foi chamado o amigo de Deus. Veja a intimidade, a comunhão que Abraão tinha com Deus, pelo qual Deus disse: Abraão, meu amigo. Então, chegar a ser amigo de Deus não é impossível, mas não é fácil. Existem as condições necessárias para que a pessoa demonstre a sua lealdade, fidelidade, temor, veracidade, para então entrar no rol de amigos. As pessoas começam com amizades, com o coleguismo, e dentre aqueles surgirão os amigos. Mas voltamos a dizer, amigos valem ouro. Amigos são caríssimos. Amigos são difíceis de encontrar. Mas quando encontra-se um amigo verdadeiro, tem-se um tesouro para toda a vida. Porque são amigos leais, são amigos fiéis, não são enganadores, não são bajuladores, não são aproveitadores, não são mentirosos, são amigos verdadeiros. E em Jesus nós encontramos o amigo incomparável. Então, quando Jesus veio à Terra, ele escolheu essas pessoas, dentre elas os seus discípulos, e aqui no texto que li, ele decidiu que a partir de então, não mais os chamaria como servos, mas como amigos. Por quê? Porque Jesus tinha algo profundo para revelar a eles. E o que Jesus tinha não era para servos, mas era para amigos. Amigos. Então, quando eles atenderam a orientação de Jesus, Jesus revelou-se para ele tudo quanto tinha ouvido e recebido do seu Pai. Então, Jesus demonstrou diante dos seus discípulos uma amizade verdadeira, um amigo sincero, um amigo leal que ele era, um amigo que não há nenhum na terra, nunca houve nem haverá, um amigo à semelhança de Jesus. Por isso, Jesus é o amigo incomparável de que todos nós devemos ter com ele esta amizade ímpar. Então, para entrar no ciclo de amigos de Jesus, a condição é esta: atentar para o mandamento que Jesus deixou registrado. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. E ele diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O que foi que Jesus mandou? Que nos amássemos uns aos outros. No versículo 17 ele diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então seremos amigos se fizermos o que Jesus mandou. Jesus mandou amarmos uns aos outros. Então, quando amamos uns aos outros, nós temos o acesso à presença de Jesus, de tornar-se seu amigo e de ter a Jesus também como nosso amigo. Então, ele exortou a isto. E desta forma, os discípulos passaram a ser não servos, mas amigos de Jesus. Amigos de Jesus. Então, como disse, em Jesus nós vemos um amigo incomparável. E quais são as características de Jesus como amigo incomparável? Jesus é um amigo que ama. Então, o amor é uma característica de Jesus como amigo para os seus discípulos e para cada um de nós que o servimos, o amamos, o adoramos e somos-lhe gratos pela tão grande salvação que ele nos proporcionou. Jesus é aquele amigo que ama. O amigo que ama é aquele que sempre está com o seu coração
disposto e atento para o seu amigo. O amor de Jesus é um amor tão grande, um amor também incomparável, porque a palavra de Deus afirma que nós não temos como avaliar o comprimento, a largura, a altura ou a profundidade do amor de Deus, tal a grandeza deste amor. E é com este amor grande, extenso, que Jesus nos ama. E que nós, então, como amigos de Jesus, tendo ele como nosso amigo incomparável e sendo ele o nosso amigo, o nosso dever também é o da reciprocidade. Como ele nos ama, nós também devemos amá-lo. O apóstolo João deixou escrito na sua epístola: nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Então o amor de Jesus foi que nos atraiu, que nos convenceu. E em função de sermos amados por Jesus, nós então o amamos. E esta é a característica de amigos. Amigos são aqueles que amam-se mutuamente. Mas Jesus também é um amigo que se compadece da condição das pessoas. Em vários momentos do ministério de Jesus, diante de enfermos, carentes, necessitados e oprimidos, nós sempre vamos observar, e Jesus movido de compaixão, e Jesus cheio de compaixão, e Jesus tendo grande compaixão. Então, Jesus compadecia-se das pessoas. O verdadeiro amigo, ele compadece-se do amigo nos momentos da necessidade. Ele não abandona o amigo quando ele está carente e necessitado. O verdadeiro amigo é aquele que permanece, não é aquele que foge, que se ausenta, que se faz de desconhecido. Não, o amigo fica junto porque ele tem compaixão para com o seu amigo. Assim é Jesus, um amigo que se compadece. Mas Jesus também tem a característica de ser um amigo pessoal. Ele é meu amigo, ele é teu amigo, ele é nosso amigo. A particularidade de cada um de nós no relacionamento de amigos de Jesus, pelo qual somos chamados, ele é o nosso amigo incomparável. Não tem nenhum termo de comparação com este amigo maravilhoso chamado Jesus. Então ele é o nosso amigo pessoal. E quem tem um amigo pessoal tem uma riqueza. Amigo é aquele que deve ser guardado dentro do nosso coração e de lá nunca mais sair. Amigos têm lugar cativo e acesso livre ao nosso coração. Amigos fazem bem uns aos outros. Mas Jesus também tem uma outra característica. Ele é um amigo presente. Não é aquele amigo ausente. Eu sou amigo, mas quando precisa, eu não estou. Eu não posso, eu estou ocupado, eu estou numa outra área, numa outra atividade. Então, realmente prova que não é amigo. O amigo verdadeiro é aquele que, quando surge o problema, a necessidade ou dificuldade, ele diz: estou aqui, sou seu amigo, estamos juntos, vamos seguir adiante. Este amigo é Jesus. Jesus é o amigo presente. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele continua presente hoje comigo, com você, com cada um de nós. Esta presença gloriosa e poderosa de Jesus na nossa vida é a marca de que ele é o nosso amigo e ele nos tem como seu amigo. Então Jesus é um amigo presente. Mas também ele é um amigo fiel. O amigo fiel é aquele que não trai o seu amigo. É
É aquele que não está um momento com seu amigo e no momento seguinte ele está com os inimigos, falando contra aquele que ele diz ser seu amigo. Ele não é como Judas, estava junto de Jesus, participando de tudo, e de repente foi lá e vendeu Jesus. Mas Jesus ainda, quando ele se apresenta, Jesus ainda diz: amigo, a que vieste? Da parte de Jesus não houve a traição. Jesus disse amigo, só que ele não podia mais dizer que era amigo de Jesus, porque ele o traiu, o vendeu. Então, o amigo que não prima pela fidelidade entre si, ele não tem o direito de ser chamado amigo. Mas Jesus é um amigo fiel, um amigo leal, um amigo sincero, um amigo verdadeiro, um amigo santo. É Jesus, este amigo incomparável que nós temos. E também, Jesus é um amigo eterno. O amor de Jesus, a amizade de Jesus, para cada um de nós, não é limitada pelo tempo e pelo espaço. Não é temporário, não tem data de validade. É eterno, é para sempre, é para todos os momentos da nossa vida. Então nós, olhando sobre este ponto, quando Jesus disse: já não vos chamarei de servo, mas tenho-vos chamado amigos, isto é muito forte, é muito sublime, é algo admirável da parte de Jesus, escolher a nós, mortais da terra, para ser seus amigos. E para ele selar conosco a sua amizade e ele se tornar o nosso amigo. Este amigo é Jesus, o amigo das horas incertas, o amigo das noites escuras, o amigo do momento de dor, o amigo no momento das percas, dos prejuízos. Este amigo não abandona, ele está sempre pronto e presente. Jesus é um amigo incomparável. Há na harpa cristã um hino de número 200 que diz assim: o bondoso amigo. A letra deste hino diz-nos assim. Eu evito cantar exatamente porque surge alguém que diz que tem direitos sobre isto e colocam dificuldades depois no trabalho. Mas eu vou ler a letra e ela vai trazer-nos o entendimento. Diz assim: quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação? Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor? A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam? Conta-lhe isso em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo. Disto provas nos mostrou, quando para levar consigo o culpado encarnou. Derramou seu sangue puro, nossa mancha para lavar. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Esta é a qualidade de amigo que encontramos em Jesus. Um amigo certo, seguro, amoroso, incomparável. Jesus, o amigo incomparável. Eu sou grato
a Deus por esta grande oportunidade de conceder a mim que Jesus seja meu amigo e que eu seja amigo de Jesus, assim como ele concede a você também, que o serve, que o adora, que o bendiz, que o glorifica e que está atento ao que diz a palavra de Deus e, portanto, na reciprocidade deste amigo Jesus, desta amizade incomparável dele conosco, que a nossa com ele também seja recíproca, seja a semelhança. Então nós falamos nesta meditação, Jesus, o amigo incomparável, que deu o mandamento aos seus discípulos de amarem-se uns aos outros, e assim eles provariam que eram seu amigo. E Jesus, então, de antemão, já os advertiu: não vos chamarei mais servos, mas tenho-vos chamado amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. Por quê? Tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, Jesus, ele abriu esta amizade para cada um de nós, para termos a ele como nosso amigo incomparável e sermos também amigos de Jesus. Só assim, quando nós amarmos uns aos outros, teremos condição de ser chamado amigos de Jesus. Em Jesus, como disse, o amigo incomparável, nós listamos algumas características. É o amigo que ama, é o amigo que se compadece, é o amigo pessoal, é o amigo presente, é o amigo fiel, é o amigo eterno. Todas estas são características de Jesus, o amigo incomparável, do qual nós temos gozo e alegria de fazermos parte desta amizade, que não é somente humana, mas é espiritual também, porque nos eleva, nos anima, nos motiva, nos encoraja à presença de Deus. O amigo incomparável é aquele que nos levanta diante da presença de Deus. Este amigo é Jesus. Jesus, o amigo incomparável. Que Deus continue nos ajudando e fortalecendo para vivermos a realidade da sua palavra e termos bem claro em nós este amigo incomparável chamado Jesus, o Filho de Deus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.